Ora, se bem se lembra, na aula passada falámos de resposta a colisões. Nesta aula vamos continuar a falar de respostas às colisões, vamos falar do momento, vamos falar do princípio de conservação de momento e energia, vamos falar de mecânica de corpos rígidos e vamos falar de binário. Antes de mais, trabalho de casa, alguém fez? Ora bem, então tínhamos este exercício em que queríamos saber qual seria a velocidade, o vetor de velocidade desta bola depois de bater na parede. Ou seja, calcular a força de impulso, etc. Para isso, temos de conseguir calcular qual é que era esta velocidade inicial. E para isso temos de usar a trigonometria básica, como fizemos já várias vezes. Portanto, neste caso, temos 20, que é a velocidade da bola, a multiplicar pelo cosseno de 45, seno de 45, o vetor. Portanto, isto dá uma velocidade inicial de 14.14,14. Ok? Que faz sentido. Isto é um ângulo de 45 graus, portanto faz sentido que os dois componentes sejam iguais. Ok? Depois, temos então a fórmula da força de impulso, não é? E a força de impulso vai ser igual, então, à velocidade final menos a velocidade inicial a dividir, se estiveres a fazer só a parte em x, mas aqui quer-se manifestar, quando se está a falar de coisas a duas dimensões, quer-se manifestamente um vetor. O multiplicar só por cosseno de 45 só te vai dar a velocidade em x. Claro que cosseno de 45 é igual ao seno de 45, portanto, neste caso vai dar exatamente ao mesmo. Mas... Portanto, força de impulso, velocidade final menos velocidade inicial a dividir pelo time step, isto são vetores. Portanto, fazendo esta conta, nós sabemos que neste caso a velocidade deve ser só tu, Leonor. O que não adiantou nada eu dizer deve ser só tu, Leonor, se ela não me está a ouvir. Portanto, neste caso concreto, nós temos que a velocidade em y mantém-se inalterada, certo? É porque a colisão é toda em x. É uma tabela em x. Portanto, vamos assumir já que a velocidade em y, neste caso, vai continuar a ser 14.14. Portanto, vamos assumir que então a velocidade em y continua, é preservada. Portanto, vamos fazer só as contas em x. Só para facilitar. Okay? E nesse caso, então, esta nossa fórmula, isto vai ficar a força em x vai ser igual à velocidade final em x menos a velocidade inicial em x a dividir pelo ΔT, ou seja, já não precisamos do vetor.
Ora, neste caso então temos que a velocidade final em x, neste caso vai ser quanto? Sabemos que a velocidade inicial em x é 14.14. Portanto, essa parte da divisão já podemos pôr aqui. E sabemos também que o ΔT é ali o valor do time step. Menos 80% da inicial. Não. Esse é um erro comum. Repara, nós queremos que a bola perca 80% da sua velocidade de colisão. Portanto, sobra quanto da sua velocidade inicial? Portanto, 20% da velocidade inicial. Ou seja, 0.2 vezes 14.14. Vocês reparem que se nós estivéssemos a fazer isto vetorial, neste caso concreto, o segundo componente ia ser 14.14 menos 14.14 a dividir por 0.02. Portanto, isto ficava a 0. Ou seja, a força em Y não interessa neste particular. Ok? E não se esqueçam que F igual a MA. Ou seja, isto dá-nos... Eu por acaso aqui devia ter feito isto, devia ter escrito isto de outra maneira. Vou corrigir isso agora. Isto é a aceleração vetorial. Isto é a aceleração em x. E isto é a aceleração... Bem, neste caso esta é vetorial. Portanto, a força vai ser igual ao MA. Portanto, vai ser igual. Ora, se o M é 1, bem, neste caso não faz diferença. Correto? Portanto, quando fazemos as contas, resulta em menos 840,0 newtons. Dúvidas acerca deste? Nenhuma dúvida? João e Pedro, foi isso que vos deu? E então, João, o que é que te deu? Nunca poderia ser positivo. Okay? Porque a força vai estar a ir nesta direção. Sempre. Repara se aqui não fizeste menos 14.14 vezes 0,8. Aí iria dar maior. Só quero que tu vejas basicamente para podermos ver se há algum erro comum que eu deva chamar a atenção. E como o resto do pessoal foi preguiçoso e não fez o trabalho de casa, depois chorem no exame. João, podes falar em vez de escrever. 2.82 menos 20. De onde é que foste buscar esse 2.82?
Ela era 20 no vetor. Mas tu tens de considerar x e y independentes. Ok. Pronto. Então vamos seguir para o exercício seguinte. Também fizeram este. Os mesmos. Não? Em que temos aqui algo substancialmente mais complicado. Mas... ok. Então vamos ver. Aqui temos algo que é quase igual ao anterior, mas not quite. Não é? Temos o mesmo vetor, a mesma velocidade, etc., a mesma massa, queremos que perca 80% da velocidade na colisão, e só que a parede é inclinada, ou seja, nós não vamos conseguir tratar só ignorar o y. Que já era discutível se podíamos ignorá-lo no anterior, mas isso era outra história. Eu só queria um exemplo simples para aquecer. Portanto, o que é que nós vamos ter de calcular neste caso? Primeiro temos de calcular a velocidade. Já está feito. Okay? Agora, nós temos de usar a nossa fórmula favorita. Esperem aí só um bocadinho. Deixa-me ver aqui uma coisa. Só que, deixa-me ver só aqui uma coisa que eu acho que me esqueci. Pois. Está certo. Pensei que tinha feito aqui um erro, mas não. Portanto, agora, como é que nós calculamos? Nós vamos querer saber esta direção aqui, correto? Como é que nós descobrimos aquela direção ali? Toda a gente se devia lembrar. Exatamente, a partir da normal do plano. Portanto, vamos ter de calcular este vetor. Vamos chamar-lhe n. Certo? Este vetor, neste caso, é igual a quanto? Ora, aqui podíamos fazer esta conta de muitíssimas maneiras. A maneira que eu pessoalmente acho mais fácil, e acho que a maior parte de vocês vão concordar nesse particular, é usar a nossa intuição. Ou seja, se eu tenho 60 graus daqui até aqui, eu sei que isto faz 90 graus aqui. Portanto, este ângulo, em relação a este plano, deixa-me pôr aqui outro, vou desenhar aqui um plano. Em relação a este plano, este ângulo é de 150 graus, correto? Portanto, este vetor aqui, n, vai ser igual a quanto? Exatamente. Cosseno de 150, seno de 150. Portanto, novamente, são estes 150 graus. Isto só porque é mais fácil. Obviamente podíamos fazer aqui imensas operações para tentar descobrir isto, desde resolver o sistema de equações, do produto interno, etc., que seria a maneira mais matematiquez, mas acho que é completamente desnecessária, e aliás é desnecessária na maior parte destes exercícios. Okay? E portanto, isto resulta em
isto. Ok? Agora, a partir do momento em que temos a normal, vou desenhar outra vez ali a normal, e temos este vetor incidente, qual é que então é a fórmula para calcular o vetor de saída? Vamos lhe chamar R. Não é só o dot. Fizemos 1 milhão de exercícios com isto. No teste anterior, na cadeira anterior. Portanto, R vai ser igual a V menos 2 vezes V dot N multiplicado por N, em que N é o vetor normalizado, não se esqueçam. Ok? Portanto, fazendo aqui esta conta toda, isto vai dar que R é igual a V, que neste caso é este 14.14. Eu vou pôr só 14.14. Depois tenho as contas bem feitas ali. 14. Não queria aquele parênteses. 14 menos 2 vezes o produto interno de V e de N. Ou seja, 14. Portanto, V dot N, que é igual a 14 vezes menos 0.86 mais 14 vezes 0.5. E isto vai dar igual a menos 5.09. Ok? Portanto, isto fica 2 vezes menos 5.09 vezes o vetor menos 86,05 a 0.86. Ok? Depois podíamos fazer esta conta e isto vai dar. Ora, temos então aqui o V.N e portanto o vetor refletido vai dar este valor. Ou seja, nós sabemos que este vetor de saída vai ser igual a esta coisa. Certo? Agora, nós sabemos que queremos perder 80% da energia. Correto? Portanto, de facto, a velocidade. Portanto, a velocidade final, neste caso, velocidade final, vai ser igual a 0.2 R. Certo? E isto vai dar qualquer coisa como menos 1.13, 3.90. E agora? Era só uma questão de calcular a força de impulso. Novamente, fiz tudo de cabeça naquele instante. Não tem nada a ver com o facto de ter aqui a página ao lado. Com as contas. Portanto, a velocidade final vai ser igual a isto. Portanto, a força... Agora precisamos de um vetor, porque isto é 2D. Portanto, vai ser igual à massa, que é de 1 kg, vezes a velocidade final. Portanto, esta aqui. Menos 1.13, 3.90. Menos a velocidade inicial, que é 14 por 14,14, a dividir pelo time step, 0.02. Ok? E fazendo esta conta toda,
isto vai dar este valor. Pedro, acertaste? Tira-te as dúvidas. Só para eu saber o que é que te enganaste. Foi em contas ou enganaste alguma coisa a nível de lógica? Neste ângulo aqui. No vetor normal. Ok. Ok, alguém ficou com dúvidas? Qual ângulo de 35? Mais 120. E onde é que foste buscar esse 120? Repara, tu estás a fazer aí uma série de suposições logo à partida. Ok? Tal. Deixa ver. Vetor normal e não fazes o ângulo de 35. Porquê que estás a assumir que ele vai bater nesse ângulo? Ok? Porque tu repara. Se eu tiver a parede assim. Aliás, pode ser assim à mesma. Ok? Mas se a incidência for esta, qual é que é o ângulo? Assumindo, por exemplo, que isto é em relação ao plano. Não. Portanto, isto aqui é menos 15 graus. Qual é que é o ângulo de incidência neste caso? O ângulo de reflexão. Não, não vai ser 90. Nem nada que se lhe pareça. O ângulo aqui é, se isto é normal, ok? O ângulo de reflexão neste caso vai ser qualquer coisa deste género. Okay? Portanto, quanto mais na direção do normal, menos vai ser a divergência. Ou seja, basicamente toda aquela fórmula existe. O V menos 2 V dot N a multiplicar pelo N existe para garantir
que, independentemente do ângulo de entrada, numa superfície que tem uma normal de tal, o ângulo de saída faz o mesmo ângulo. Okay? Este é o objetivo, é garantir que este ângulo e este ângulo são iguais. Okay? Só que a maior parte das vezes tu não consegues saber que são iguais. E quando consegues fazer as contas à mão, portanto andar aqui e chegar a essas conclusões que tu chegaste, 45 mais 120 menos 180, que eu nem sequer sei se estão certas, parecem-me números demasiado redondos neste caso, mas pode ser que. Mesmo que tu consigas fazer isso, se tu fores ver bem, as contas que acabaste por fazer foi, novamente, o V menos 2 V dot N, N. Que é isso que isto está aqui a fazer. Essencialmente. Só que no processo está a calcular logo o cosseno deste ângulo, que é aquilo que tu depois precisas nas contas. Não é tanto que tu não possas calcular o vetor de saída por outro processo que não esta equação, mas o resultado, parece-me, esses números que tu me estás a dar parecem-me suspeitos, mas não sei sem ser fazer na conta. Repara que eu aqui, nesta conta toda, eu nunca sei exatamente qual é que é este ângulo. Não me interessa qual é que é este ângulo. Interessa-me é que isto é o meu fator de reflexão. Ok? Estás a perceber? Essa ideia de usar ângulos e tudo mais é muito engraçada, mas é quando tu estás a olhar para lá. E quando consegues fazer continhas por paralelas e perpendiculares. Mas tu não esqueças quando estiveres a programar este tipo de coisas, tu não consegues ver isso. Tu vais ter de olhar para uma colisão, uma normal de colisão que é de X, e determinar tudo o resto por ti. Ok? Mais dúvidas? Alguma coisa? Yes. Pois, não pode dar 5.65, isso queria dizer que estaria a ir para ali, não é? Obviamente. Portanto, então vamos fazer as contas. Vamos lá ver o que é que está aqui a faltar. Portanto, se o R vai ser igual ao vetor V, que neste caso é, eu vou arredondar, 14, 14, menos, ora, o duas vezes o menos 5.09 vezes o vetor menos 0.8605. Ok? Portanto, isto fica 14,14 menos 2 vezes menos 5.09. Isto vai ficar então mais 10.18 vezes menos 0.8605 correto? E isto é igual a... Pois também me vai dar positivo aqui. Porquê que isto não está a dar positivo também?
14.14 mais 10.18. Confirmar aqui. Isto dá-me até 5.24, que não faz sentido nenhum. 5.24. Quer dizer, até pode ser. Portanto, deixa-me ver só aqui, 5.24 e a outra dá 10.18 vezes 0.5, 5.09 menos 8.99. 8.91. Mas não te dava 5.65, dava 5.24 ou não, Pedro? O dar igual, mas ao contrário parece-me estranho. Ok. Pronto. Não, pode dar. Repara. Nós estamos a assumir que este diagrama está correto. Ok? Mas para este diagrama estar correto, que eu desconfio que não está, a diferença daqui de ângulo, nesta coisa, seria de 15 graus. E isto parece-me bem mais do que 15 graus. Okay? Isto para ser 60 graus, provavelmente esta superfície deveria ter de ser algo deste género. Para aí. Aliás, deixa-me pôr isto no ponto de interseção. Portanto, se isto é 45, 60 deve ser para aí assim. Mais coisa, menos coisa. E se é para aí assim, em vez disto aqui, deixem-me só apagar esta coisa. Portanto, fazendo isto assim, já pode sair mais ou menos dentro desta onda. Math don't lie. Mas aparentemente eu quando fiz isto, fiz a conta mal. Provavelmente pelo mesmo motivo, devo ter ficado aqui induzido. Depois já corrijo isto nos slides. Vocês nunca se fiem em diagramas. Ok? Isto é matemática, não é geometria. Eu não vos digo para agarrarem no esquadro e no compasso e fazer... Para mim o importa é o que está nas contas. Ok? Porquê? Porque é isso que vocês reparem. Estas coisas dos diagramas são todas muito giras, mas quando nós estamos a programar estas coisas, na prática, o que acontece é, regra geral, nós não sabemos qual é que é o aspecto que isto tem. O ter second thoughts não é mau. Agora, posso-vos dizer que na minha carreira já passei muitas horas de volta a problemas que tinham a ver com os diagramas. Com eu desenhar uma coisa no papel, pensar, ok, então, esta colisão que está a acontecer aqui, eu fazia o diagrama, e depois, não pode ser. Pois, mas o meu diagrama estava mal. A matemática, a regra geral, não engana. Neste caso, enganou-me porque, lá está, das duas uma, eu não sei se fiz mal a conta, já não me lembro. Se fiz mal a conta, se olhei para ali e resolvi inverter o sinal.
Não, qual? Qual deles? Portanto, é 14 mais 10 vezes 0.5. Portanto, será 19. É este 19.49. Este está certo. Digo eu. É o valor que está a dar. Pronto, era isso. Era aqui este valor. Aqui eu já estava a ver os sinais de menos. Devo ter posto este sinal de menos ali. É isto, por acaso, este sinal de menos aqui cheira que pus isto porque olhei para o diagrama também eu e fiz, simplesmente, sem sequer pensar. O problema é quando não estou a fazer matemática estou a olhar e a fazer diagramas e a fazer copy-paste de imagens e a fazer equações no Equation Editor e coisas do género. Que faz muitas asneirinhas destas pequenas. Ok, dúvidas? Mas obrigado, Pedro, por teres topado. E estão a ver, é por isso que se deve fazer os exercícios em vez de aceitar tudo o que eu digo como canon. Ok, moving on. Vamos continuar então no assunto das colisões. Okay? Isto que nós andamos a fazer é interessante quando um dos objetos é estático, como paredes, não é? Toda a transferência de energia, de impacto, etc., nós agarramos e transferimos para o objeto que se move. Estamos nas tintas se, quando nós atiramos uma bola contra uma parede, se a parede se vai mexer por causa do efeito da bola. Nós sabemos que ela se mexe por causa do efeito da bola. Picómetros, eventualmente, por acaso nem sequer isso deve-se mexer porque deve absorver o choque, mas other stuff. Seja como for, nós estamos a considerar as paredes, etc., objetos estáticos, ou seja, estamos a detectar a colisão, estamos a fazer resposta à colisão entre dois objetos, um dos quais não se move. Correto? Mas então, o que acontece quando os objetos se movem? Quando os objetos em colisão se podem mover? Ora, isto fica tudo, obviamente, muito mais complicado. O exemplo clássico é o bilhar ou o snooker, não é? Isto ia estar a pôr aqui uma imagem, com licença. Aqui qualquer coisa que se anda a passar com o meu PowerPoint, em que as imagens ficam para o fim da lista de animações, em vez de aparecer logo a seguir. Pronto. Ok? Temos duas bolas, uma bate na outra. O que é que acontece com estas velocidades? Okay? Nós, para resolver isto, temos de falar do princípio de conservação do momento. Isto, novamente, mais cortesia do nosso amigo Newton. O princípio de conservação do momento, para nós falarmos sobre isto, obviamente temos de discutir antes o que é o momento. Parece-me bastante self-explanatory que temos de falar dele. E vamos começar por falar sobre o que é o momento linear. O momento linear é uma medida da quantidade de velocidade por unidade de massa de um corpo. Estou a ouvir-vos daqui. Em formato de equação, curiosamente, é substancialmente mais simples. Ok? O momento linear, normalmente descrito com a letra P, é igual à massa vezes o módulo da velocidade. Vocês reparem que isto é um escalar. Ok? É das poucas quantidades que nós vamos trabalhar que não é um vetor.
Está certo? Portanto, o momento linear é uma medida da quantidade de velocidade por unidade de massa de um corpo. Ou seja, quanto mais massa um corpo tem, se a velocidade for constante, o momento linear é maior. Se a velocidade aumenta mantendo-se a massa constante, o momento linear é maior. E isto faz algum sentido intuitivo, não é? Se eu agarrar num super petroleiro, ok? A 10 km por hora, eu não faço ideia que velocidade é que anda um super petroleiro, a 10 km por hora tem um momento linear enorme. Não se vai conseguir parar aquilo sem despender imensa energia, mas aquilo é uma massa. Nós costumamos falar dessa forma, não é? É uma massa. Mas normalmente quando nós dizemos que veio aquela massa contra mim, nós não estamos normalmente a falar de peso. Estamos normalmente a falar desta associação de massa e velocidade, não é? Estão a perceber aqui qual é que é a ideia de momento? O sentido intuitivo do momento? Pronto. Isto obviamente não veio do nada. Não veio de alguma coisa. Principalmente está intimamente relacionado com a quantidade de energia cinética que um objeto contém. Ok? Nós não vamos falar muito de energia, porque em jogos é relativamente raro usar-se a ideia de energia. Dá jeito de perceber que ela existe, em alguma equação ou outra dá jeito de conseguir fazer cálculos aproximados para conseguir resolver coisas para as quais não temos informação, mas tipicamente em jogos nós não trabalhamos muito com energias. Ok? Mas tudo isto podia ser trabalhado com energias, não é? Nós temos o célebre E igual a mc quadrado. Isto dá-nos a energia total contida dentro da massa de um objeto. Ok? Aqui nós vamos ter a energia, podemos pôr aqui a equação da energia cinética. Ok? E a energia cinética neste caso é igual a isto. Vocês estão a ver as semelhanças deste com este? Alguém me consegue dizer qual é que é a relação entre estes dois? Não? A derivada da energia cinética em relação à velocidade é igual ao momento linear. Ok? Portanto, isto tem mais ou menos a mesma relação. Da mesma forma que a derivada da aceleração em relação ao tempo é igual à velocidade. Estão a começar a ver aqui um padrão? Ou nem por isso? Tudo está relacionado, ok? E pode-se fazer muitas contas de umas coisas para as outras. Aliás, grande parte das descobertas, quando Newton descobriu as primeiras das leis, tudo o resto veio quase que em consequência umas coisas das outras, enquanto ele via que havia a relação entre esta grandeza e esta grandeza, ok? Ou seja, a parte difícil foi chegar à conclusão das 3 leis. O resto depois é fazer matemática em cima disso. Depois também existe um momento angular que é similar, que devemos de falar depois. Por exemplo, um exemplo muito, muito prático do momento linear é precisamente este brinquedo que nós todos já vimos e que ficamos fascinados a olhar. Okay? Basicamente temos então aqui um objeto que tem movimento. Oi, não era isto que eu queria fazer. Temos aqui um objeto que tem movimento. De repente ele para, pela colisão propaga a energia a cada uma destas bolas até que sai do outro lado. E então chegamos ao princípio da conservação do momento. O princípio da conservação do momento diz-nos que num sistema fechado a quantidade de momento barra energia é conservada independentemente do que aconteça.
Ok? Processem. Está processado? Ok. O que é um sistema fechado? Não é exatamente nenhuma força a ser aplicada. É o que o Nelson está a dizer. É um sistema onde a energia não entra nem sai. Okay? Ou seja, pode haver forças a ser aplicadas, mas estão todas dentro desse sistema. Um sistema que não troca energia com o exterior. Exatamente. Ok? Como nós estamos interessados nas forças de impulso como forças para induzir o resultado, ok? Portanto, como já falámos, volto a referir isto. Como nós já falámos, uma força de impulso não é uma força real. Okay? Não existe nada na natureza que exerça força de impulso. É uma simplificação que nós fazemos em onde conseguimos agregar uma série de energias para nos resolver um problema. Ok? Ora, como nós temos de... Apesar de nós estarmos a inventar uma força virtual, porque nos dá jeito para conseguir controlar o sistema, mas nós continuamos a ter de respeitar as leis da física, porque senão podíamos dizer, olha, a força é igual a berlindes. Não servia para nada se nós não conseguíssemos fazer com que essa força também estivesse sujeita às forças da física para se poder comportar de forma realista. Uma simplificação só é uma simplificação se preserva as propriedades do sistema que está a ser simplificado. Ok? Portanto, o que nós estamos interessados nas forças de impulso é que nós temos de preservar esta ideia do princípio de conservação do momento, em que o momento inicial é igual ao momento final. Ok? Isto é a mesma coisa, não se esqueça, para enquadrar isto num sistema fechado, isto é a mesma coisa que dizer que a energia inicial é igual à energia final. Ok? É exatamente a mesma coisa, é isto e isto. É provável, se estiveste no científico, no agrupamento científico, tens de ter dado, aliás, tens de ter dado toda esta matéria que eu estou a falar. Com mais ou menos detalhe. Sim. Pelo menos no meu tempo dava-se. No 12º ano. Anyway. Portanto. Dar energia sem dar um momento parece-me estranho. Sim. Portanto, isso é energia cinética inicial mais energia potencial inicial igual a energia cinética final mais energia potencial final. Exatamente. Isso é usado em plano inclinado, pêndulos, etc. Nós não usamos muito em jogos, por isso é que eu passei um bocado por cima disso. Aliás, passei completamente por cima disso. Ora bem, portanto, se nós temos então a conservação, se a energia inicial é igual à energia final, o que implica que o momento linear inicial é igual ao momento linear final, isso quer dizer, obviamente, que a massa vezes a velocidade... está aqui uma coisa má. A nível de slides... isto devia ser antes. Não é que vocês prestem muita atenção a estes detalhes. Isto é um 0. Não parece, mas aquilo é um 0. E aquilo é um vetor. Ok? Portanto, esta quantidade escalar, porque esta aqui era uma quantidade vetorial e esta quantidade vetorial não faz sentido nenhum.
esta quantidade escalar, ou seja, a massa vezes a velocidade inicial, tem de ser igual à massa vezes a velocidade final. E a única maneira disto ser verdade, tendo em consideração que a massa não varia para todos os efeitos práticos, era que a velocidade inicial e a velocidade final fossem iguais. Ok? Isto queria dizer, alguém me consegue dizer o que é que estamos aqui a dizer verdadeiramente? Reparem, se eu digo que o momento inicial é igual ao momento final, ok? Portanto, vamos assumir que as massas são fixas. Ou seja, estamos a dizer que a velocidade, a norma do vetor velocidade, vai ser sempre igual. Correto? O que é que isto quer dizer na prática? Okay? O que é esta equação? Que não há rasteira nenhuma, ok? Esta equação é verdadeira e é uma verdade. Okay? Isto não é. Eu não vou dizer a seguir, pois isto não é verdade porque falta. Não. Isto é verdade. O que é que isto quer dizer na prática? Estou-vos a ver furiosamente a escrever. É só o objeto. Isto quer dizer várias coisas. Em primeiro lugar, isto é a manifestação, é a equação da primeira lei de Newton. Um objeto em movimento vai continuar em movimento a não ser que exista uma força externa. Essa força externa é uma transferência de energia. Em segundo lugar, isto quer dizer que uma força é energia. E no fundo, quando nós falamos em forças, estamos a falar de transferências de energia entre diferentes elementos de um sistema. Okay? A gravidade exerce uma força que é uma energia, uma transferência de energia entre, no nosso caso aqui comum, é a Terra e o objeto, nós. Ok? São duas coisas. Ou seja, isto quer dizer que um objeto individual, sem mais objetos nenhuns, nunca pararia. Seria posto em movimento e nada parava. É preciso haver um outro objeto para exercer uma força para poder transferir energia para este. Okay? Portanto, quer dizer que nós nunca conseguiríamos parar um objeto a não ser por influência externa, fora de um sistema fechado, ou incorporando esse novo objeto no que nós chamamos o sistema fechado. E aí temos de considerar as interações todas. Ok? Basicamente é isto. A partir daqui, nós conseguimos dizer Estás-me a ouvir, Pedro? Ok, portanto, aparentemente foi só alguns.
Mas só para algumas pessoas é que está. Querem fazer uma pequena pausa a ver se isto volta, se o soluço acaba? Se calhar é melhor, não? Do que eu estar agora aqui a continuar. This is a map of the multiverse, or in physics ease, it's the maximally extended Penrose diagram of a Kerr spacetime. And in English, when you solve Einstein's equations of general relativity for a rotating black hole, Pronto, eu vou deixar aqui um vídeo a correr enquanto vocês esperam. Enquanto vou fazer eu também a minha pausa. E assim podem ir experimentando a ver se está de volta ao normal ou não. E este indivíduo, este canal é muito bom para quem gosta de física hardcore. Estás-me a ouvir? Ok. Pronto, eu vou deixar isto aqui a correr durante 10 minutitos ou isso. Só para vocês terem alguma coisa que possam verificar se o stream está a correr bem ou não. Porque aparentemente o problema é do vosso lado, ou do vosso operador. Eu tive ontem este problema com a Zone também, não consegui jogar World of Warcraft à noite porque estava completamente de joelhos. Portanto, há aqui alguns problemas com os operadores. Este é o Tyrion da física, portanto, divirtam-se com o vídeo deles enquanto esperamos. Ok? 10 minutos. Portanto, estamos aqui de volta às 10h17. spacetime. And in English, when you solve Einstein's equations of general relativity for a rotating black hole, Este bocadinho inicial. Portanto, calcular qual é que é a velocidade das duas bolas após a colisão. É só aplicarem as fórmulas neste caso. Vá, 5 minutinhos, vocês fazerem isto.
Ok, já resolveram? As duas velocidades finais são iguais. Ok? A colisão é elástica. Não, isso é demasiado grande. E o 0.5 é demasiado pequeno. Olha as unidades. Cuidado com elas. Ok. Portanto, neste caso, então temos que a massa. Portanto, vamos calcular primeiro esta parte. Arroz. Ok? E nós sabemos então que a massa de a massa de A é 250 gramas, ou seja, 0,25 kg. Vezes a velocidade de A, que é 10 metros por segundo. Portanto, isto é igual a 2,5 kg metro por segundo. Ok? Agora, podemos calcular aqui a segunda parte. Vocês reparem que a velocidade da bola B é zero. Portanto, não se mexeu. Esta componente dava zero. No segundo componente, temos então que é 0 vezes 25 vezes V, a velocidade da bola, mais 0,25 V, porque elas têm a mesma massa, e a mesma velocidade final. E isto então vai ficar que é igual a 0,5 V. E nós sabemos que e isto também é quilogramas metro por segundo. Como nós sabemos que estes dois têm de ser iguais, ficamos então com 2,5 é igual a 0,5 V. E daqui vem que V é igual a 2,5 a dividir por 0,5. E isto é igual a 5 metros por segundo. Ok? Perceberam isto? Ora, então temos então aqui a solução. Exatamente a mesma coisa que já tínhamos visto, mas em formato de equação. Ok? Então agora vamos fazer algo um bocadinho diferente. Não muito. Vamos mudar as massas. Ok? Vamos assumir que a primeira bola, portanto a azul, a que se está a mover, tem metade da massa que tinha no primeiro exemplo. Portanto, agora qual é que é a velocidade das bolas? Façam lá a conta.
Não era 3.33333, a não ser que eu tenha as minhas contas mal. Mas é perto. Ok, vamos ver então aqui a solução. Portanto, novamente, vamos fazer outra vez a mesma coisa. Vamos agora aplicar esta fórmula. O M0, neste caso, é 0.125. E a velocidade inicial, 10. E a azul, vamos ter então que 0.125 vezes a velocidade mais 0.250 vezes a velocidade. É exatamente o que está aqui. E isto tem de ser igual. Fazendo a conta, temos que 1.25 é igual a 0.375 V. Tem a conta mal, tem. Agora olhando ali para o lado, novamente. Portanto, o V neste caso é 1.25 a dividir por 0.375. E isto é igual, segundo vocês dizem, 3.3333. Certo? Foi isto que vos deu. Pronto, eu tenho ali as contas mal nos meus slides. Já, aliás, deixem-me acertar já. Que já vi qual é que é o erro. Este posso verificar já. E portanto, fica igual a isto. Vocês reparem que, intuitivamente, isto faz sentido, não faz? Ok? A bola, neste caso, a bola azul é mais leve, portanto, quando ela bate, a velocidade resultante é mais baixa. Isto é intuitivo no mundo real, não é? Se vocês atiram uma coisa pequena contra uma outra coisa, o efeito é menor, certo? Portanto, vamos a mais um exemplo destes. Acho que é o último. Agora, a primeira bola tem de volta das 250 gramas, mas a segunda bola tem 2,5 kg. Portanto, qual é que é o efeito neste caso? Não é 0,9. Não é, sim senhora. Tens razão. Estar a ver isto muito pequenininho. Difícil. Portanto, outra vez, temos a parte roxa, então 0,25 vezes 10. Agora a parte azul, temos 0,25 0. Por aqui mais perto. 0,25V mais 2,5V. Isto tem de ser igual. E então ficamos com 2,5 é igual a 2,75V
E portanto V é igual a 2.5 a dividir por 2,75, que é igual a 0.91. Ou 90. Arredondando, acho que dava 91. Pronto. O que é que isto... Reparem que, novamente, isto é intuitivo. Okay? Tenho uma bola que bate uma bola 10 vezes mais pesada. Aí a velocidade é praticamente 10 vezes menor. A velocidade de saída dos dois. Não é praticamente porque a parte que fica na bola A, a outra parte fica na bola B. Ok? Está certo? Portanto, mesma equação. Ora bem, e se a colisão não for elástica? Ok? Neste caso, o que nós vamos ter é uma, uma colisão inelástica em que há perda de energia, de alguma forma. Certo? E, obviamente, é substancialmente mais complicado. Especialmente quando estamos a tentar fazer uma simulação realista. É preciso considerar como é que essa energia é transferida, quanta dessa energia é que é perdida, quais é que são as propriedades dos materiais, etc, etc, etc. Não é? Felizmente, game development. E, portanto, podemos fazer batotas. Muitas batotas. Isto normalmente, todas aquelas interações que deveríamos ter de analisar quanto aos materiais, etc., é imensamente simplificado com fatores de escala ou nos objetos, ou seja, cada objeto ter o seu fator de escala em relação à colisão, para no fundo simular as propriedades dos materiais em si, ok? Ou no momento final, que é uma propriedade da colisão. Estão a perceber? No fundo? Reparem, o que é que acontece se uma bola de metal bate numa bola de esponja? Esta bola aqui tem imenso ar dentro, comprime. Ou seja, a parte da energia que é transferida para a compressão do objeto. Não é energia que é perdida, porque depois a seguir, passado um bocado de tempo, ela volta a expandir. Mas, seja como for, parte dessa energia da velocidade é transferida para a compressão. E, portanto, a velocidade de saída não há de ser como nós vimos na conservação do momento elástico. Está certo? Ou seja, aquela parte, se estivermos a olhar a nível de velocidades, tínhamos aquele MAV0A, teria de ser igual a MA velocidade final de A, mais MB velocidade final de B. Okay? Até aqui nós estivemos sempre a dizer que estes dois são iguais, não é? Mas, por exemplo, neste caso não seriam. Não seriam porquê? Porque este fator, a energia que foi transferida daqui para aqui, não se perdeu grande parte, não há compressão. Mas a energia que foi transferida daqui para aqui, deixa-me usar aqui outra cor. A energia que vem daqui para aqui não se perde quase nada. Mas a energia que vai daqui para aqui perdeu-se alguma para a compressão interna.
Okay? Podíamos querer meter aqui, para simular colisões inelásticas, poderíamos querer que a equação fosse antes qualquer coisa. Oi, não era isto. Podíamos querer que a equação ficasse qualquer coisa do género. Uma constante que tínhamos de pensar qual é que seria. Por exemplo. Bem, já vemos. E agora podíamos dizer que estas velocidades, ou seja, como nós sabemos que estas duas parcelas, esta e esta, vão ser iguais. E portanto, se estas duas parcelas vão ser iguais, nós conseguimos fazer esta conta toda de maneira a que isto bata certo. Correto? Porque podemos considerar, como as massas não mudam, nós podemos considerar que as velocidades são iguais. Mas temos de considerar este fator de escala. Mas lá está, isto é uma aldrabice. Estamos a simular alguma coisa. Aqui neste caso estaríamos a simular propriedades dos materiais. Okay? Ferro versus esponja. Claro que isto pode levar a alguns problemas e vocês têm de ter cuidado com isto. Que se fizerem simulações físicas minimamente realistas, não é? Porque pode acontecer que este corpo vá andar mais depressa do que este. O que quer dizer que depois da colisão, portanto, daqui passamos a ter este evento, não é? Mas a velocidade deste verde vai ser maior do que a velocidade do amarelo, ou seja, acontece logo a seguir uma outra colisão e depois disso outra logo a seguir. O que quer dizer que os objetos vão parar muito mais. De todas as vezes estamos a perder energia na colisão. Não é? Esta energia que é simbolizada por este capa que está aqui. E isto, novamente, é intuitivo. Se eu atirar uma bola de ferro contra uma esponja, okay, eles vão se mover, mas eventualmente a bola de esponja vai absorver a colisão. Isto, obviamente, estou a falar num vácuo em que não há atrito, porque o atrito iria impedir ainda mais a propagação de energia, etc. Mas estão a perceber qual é que é o ponto aqui da propriedade dos materiais? Isto não é assim tão usado como isso, porque, regra geral, nós não simulamos este tipo de colisões. É raro o jogo em que o material de um objeto durante uma colisão faz diferença. Porquê? Porque, regra geral, os materiais, os objetos nos jogos não são deformáveis. Portanto, não há propriamente uma justificação para a perda de energia. E quando nós queremos perder energia, etc., temos a tendência para usar outros modelos mais simplificados, because they just work. Smoke and mirrors. Porque estas simulações são pesadas, a certa altura. Mas pronto, este é as propriedades dos materiais. Mas também podemos ter, que é o exemplo que é mais comum, e esse de facto acontece várias vezes, que é o momento final, a propriedade da colisão em si, que é mais estável. Por exemplo, no exemplo que nós temos usado até agora, se quisermos que se perca 25% da energia durante uma colisão. Portanto, a equação que nós tínhamos desta forma passava a ser qualquer coisa deste género. Ou seja, eu quero que se perca 25%. Ah, está mal. Isto era 0,75 aqui. Desculpa. Isto é 0,75. Eu quero que se perca 25% de energia. Ou seja, eu quero. Vocês lembrem-se, novamente, que apesar disto não ser a equação de energia, está relacionada. Ou seja, isto aqui é a energia inicial. E isto é a energia final. Para todos os efeitos práticos. Portanto, se eu quero que se perca 25% de energia,
quero que a energia final seja igual a 75% da energia inicial. Correto? Estão a perceber aqui a equação? Portanto, mais um pequeno exercício. Voltemos ao exemplo original, em que queremos que a massa das bolas é de 250 gramas, a velocidade inicial da primeira bola é 10 metros por segundo e queremos que seja perdido 20% da energia durante as colisões. E onde é que essa energia é perdida no caso de uma bola de bilhar? Calor, a geração de calor na superfície de contacto, som, a deformação nós podemos não ver, e durante muito tempo numa bola de bilhar não se vai ver deformações, mas a certa altura ela vai deformar. Ela vai perder bocadinhos de matéria em cada colisão, ou seja, é aí que se perde essa energia. E vamos então assumir que 20% dessa energia é perdida na colisão. Não, não é na parte dos VFs, Marco. Repara, novamente, os Pedro Marques têm razão. Repara, se eu tenho a energia inicial é igual à energia final, certo? Portanto, se eu estou a dizer que 20% da energia é perdida na colisão, ok? Então quer dizer que a energia final vai ser 80% da energia inicial. Por isso é que fica deste lado. Estás a perceber? Se ficasse deste lado, queria dizer que de alguma forma nós tínhamos injetado energia no sistema. Estávamos a dizer que a energia inicial era 80% da energia final. Repara que não faz muito sentido. Não é? Okay? Isto é uma simplificação. Isto que nós estamos a fazer é uma simplificação grosseira da, da dinâmica das colisões. Porque há no sistema a ideia do tal sistema fechado não consegue considerar que há calor, há som, há deformações, há outros objetos, há o ar. Ou seja, nós não conseguimos calcular todas as variáveis num sistema. Ou seja, não existe verdadeiramente este idealizado sistema fechado. Não existe. Não é? Tudo está dependente de tudo. Eu, quando salto e volto ao chão, estou a efetuar uma força sobre a Terra e essa força sobre a Terra vai afetar a Lua e a Terra vão afetar o Sol e o Sol vai afetar o Próxima Centauri e Próxima Centauri mais o Sol vão afetar a galáxia, por aí em diante, não é? Quer dizer, podem ser efeitos microscópicos, aliás, mais do que microscópicos, mas existem e é impossível considerar de facto um fator fechado. Portanto, isto é uma simplificação que nós fazemos para conseguir considerar estas coisas e serem computáveis. Ok? Portanto, como os Pedros disseram, o resultado final é 4. É 4 porque nós temos 80% da energia inicial, que é igual a 0,25 vezes os 10 metros por segundo, é igual a 0,25 velocidade mais 0,25 velocidade. Fazendo aqui esta conta, isto vai dar que a velocidade é igual a 2,5 vezes 0,8 é 2, não é? Acho eu. A dividir por 0,5, que é igual a 4. Certo? Dúvidas?
Então, continuando. Agora vamos fazer um exercício que combina vários elementos, várias coisas que nós tivemos a dar nestas últimas aulas. Ok? E este é um exercício um bocadinho maior. E então é o seguinte: nós temos esta pessoa que está num ringue de patinagem, ou seja, isto é gelo, e alguém atirou uma bola contra ele e ele agarrou essa bola. Ok? A pessoa tem uma massa de 70 kg, a bola tem uma massa de 450 gramas e a velocidade da bola é 20 metros por segundo. O que nós queremos saber é qual é que é a velocidade após agarrarmos a bola, lei da conservação de movimento, e qual é que é a distância percorrida pela pessoa depois de segurar a bola, assumindo que o μ, portanto o coeficiente de atrito dinâmico entre o gelo e os pés da personagem, é de 0.05. Okay? Vocês vão ter de combinar a força de atrito, vão ter de combinar isto com forças de impulso, vão ter de combinar isto com as equações do movimento. Ok? Vou-vos dar. Deixa-me lá ver o que é que eu tenho mais de matéria para hoje, só para manter isto mais ou menos. Ok, vou-vos dar 20 minutos. E podem fazer um intervalo também, se acharem que é tempo a mais. Onde é que está o slide outra vez? Ok? Vou pausar isto. Portanto, estava-te a dizer. Não é preciso usar a força de impulso porque, repara, a ideia da força de impulso é transformar uma velocidade, uma alteração de velocidade, transformar isto numa força. Mas não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos calcular uma força. Desculpem, nós queremos calcular uma velocidade e depois ver quanto tempo é que demora a parar. Okay? Baseado no atrito. Portanto, vamos por partes. Parte 1. Vamos então calcular qual é que é a velocidade após agarrarmos a bola. Não é? E então aí temos a nossa equação do costume. Portanto, a massa de A, velocidade de A, mais a massa de B, velocidade de B, é igual à massa de A, velocidade do A e do B, os dois juntos, porque vão os dois ter a mesma velocidade, porque estamos a assumir uma colisão elástica, mais massa de B, velocidade. Correto? Ora, nós sabemos, se isto é A e isto é B, nós sabemos que neste caso a velocidade de A é igual a zero. Portanto, isto cai e então ficamos só com massa de B, que é 0.45, vezes a velocidade, que é de 20 metros por segundo, é igual à massa de A, 70, vezes a velocidade, mais a massa de B, 0.45, vezes a velocidade. Deve estar certo. Eu arredondei, mas está perto o suficiente. Portanto, neste caso, isto vai ficar igual à velocidade, então, vai ser igual ao 0.45 vezes, que é 9, a dividir por 70.45, que é igual a aproximadamente 0.13 metros por segundo. Está certo? Até aqui, alguém tem dúvidas? Pronto, portanto,
neste caso, isto dá esta equação e tal, mesma coisa. Agora, a seguir, o que nós queremos é saber qual é que é a distância percorrida pela pessoa depois de segurar a bola, assumindo que 1000 é 0.05. Ora, nós sabemos que S, aliás, P ou S é a mesma coisa. Neste caso, é igual a P0, portanto, a posição inicial mais a velocidade inicial mais 1/2 de AT quadrado. Okay? Nós, como estamos em 2D, estamos a usar aqui, estamos a falar disto em cima do plano, não estamos a considerar alturas, etc. Vamos considerar só o X. Okay? Isto é a mesma coisa que dizer que a variação de velocidade, portanto, a distância percorrida, vai ser igual, portanto, o P0 nesse caso é 0, vai ser igual a V0T mais 1/2 de AT quadrado. Correto? Ora, o V0 nós acabamos de calcular. É este 0.13. Ora, como estamos a andar para a esquerda, neste caso, isto vai ficar igual a 0 a menos 0.13 t mais 1/2 de AT quadrado. Correto? Portanto, para calcular este aqui, nós ainda vamos ter de calcular o T e o A. Correto? Portanto, vamos começar por calcular o A. Nós sabemos que, vou pôr aqui um sublinhado a azul, o A vai ser igual a F sobre M. Correto? Ora, e nós sabemos que a massa é de 70 kg. Portanto, isto é igual a F sobre 70. E qual é que é esta força? É a força do atrito. A força de atrito está aqui em cima, a fórmula. Neste caso não precisamos do menos porque... Quer dizer, precisamos do menos porque o VT neste caso vai ser negativo. Portanto, ali em cima vamos usar então esta consideração e vamos pôr então menos 1000 que é de 0.05 vezes a força normal, que ainda temos de calcular. Isto parece um W. Vezes o VT, neste caso, é a velocidade tangente. Nós sabemos que a velocidade é menos 0.13. Portanto, como isto é o vetor tangente, é menos 1, neste caso. Só estamos interessados no sinal. Sobre 70. Isto é igual a 0.05 força normal a dividir por 70. Ok? E quanto é que é igual a força normal? Quem é que se lembra? Força normal é o resultado da resposta à força da gravidade. Portanto, a força normal vai ser igual a mg. É positivo, sim. É para cima. Portanto, neste caso, ficamos então aqui. A força normal vai ser 70, que é o m, vezes o 9.81, que é o g, a dividir por 70. Portanto, este corta com este e isto fica igual
a uma aceleração para aquele lado, portanto positiva, de 0.05 mais 9.81, que é igual a 0.49. 0.49 metros por segundo quadrado. Certo? Pronto. Agora vou limpar isto, vou andar para a frente aqui na minha resolução. Portanto, digamos, a força normal. Eu neste caso fiz as contas, mas em vez de cortar o 70 e tal, mas vai dar exatamente ao mesmo. Portanto, a aceleração dá isto. Ok? Portanto, voltando ao nosso ΔP é igual a V0, que neste caso é menos 0.13, T mais 0.49 dividir por 2, 1 meio de A, T ao quadrado. Okay? Agora, continuamos aqui com um problema. Temos ainda um T para calcular. Como é que nós calculamos este T? Nós queremos saber quando é que a velocidade é zero. Não é? Quando ele parou. Ora, se nós queremos saber quando é que ele parou, não é? Nós sabemos que a velocidade é igual à velocidade inicial mais 1 meio, desculpa, mais AT, correto? E nós sabemos estas coisas todas, ou seja, nós queremos saber quando é que ele para, portanto o T de quando é que ele para. Portanto, isto é igual a zero, o V0 é aquele menos 0.13 e o A que nós calculamos é 0.49 T. Portanto, o T vai ser igual a 0.13, porque isto passa para este lado e fica com o sinal positivo, a dividir pelo 0.49. E isto vai dar igual a 0.26 segundos. Isso é quando ele para. Correto? Neste caso, eu fiz as contas com os referenciais ao contrário, porque pareceu-me mais intuitivo na altura. Mas vai dar exatamente ao mesmo, porque o sinal não está num lado, está no outro, portanto vai dar exatamente o mesmo. Finalmente, agarrando nisto e injetando aqui na nossa equação, ficamos com um ΔP é igual a menos 0.13 vezes 0.26 mais 0.49 sobre 2, 0.26 ao quadrado. E fazendo estas contas, isto vai dar 0.0172 metros, que é igual a 1.72 centímetros. Portanto, não andamos muito. E não andamos muito e é intuitivo. Novamente, vocês reparem, temos um objeto com 450 gramas a andar relativamente devagar, 20 metros por segundo não é assim tão depressa. Tendo em conta que um chute de uma bola de futebol a sério pode chegar aos 120 km/h. Que é substancialmente mais do que 20 metros por segundo. E se nós virmos uma massa de 70 kg a receber isto, não vai deslocar-se assim tanto, mesmo que esteja em cima de gelo. Ok? E portanto o resultado final é aquele, como eu tinha dito. Perceberam? Isto para vocês verem que eu posso combinar muita coisa diferente numa só
num só exercício. Hint, hint. Há dúvidas? Pronto, ainda bem. Ora bem, ainda há um tópico que nós vamos bater sobre colisões, mas eu vou deixá-lo. Tinha calculado aqui os tempos de forma um bocadinho diferente, portanto vou deixar isso para a próxima aula, que tem a ver com o que é que acontece em certo tipo de colisões. Porque neste momento nós até agora tivemos a fazer coisas que batem diretamente uma na outra. Mas o que é que acontece, por exemplo, se esta bola bater numa bola que está a andar no sentido contrário? Por exemplo. E o que é que acontece quando, por exemplo, uma bola bate de lado noutra bola? Okay? Porque até agora, tudo o que vimos sobre a conservação do momento diz respeito à, ao, à magnitude das velocidades e nada acerca das suas direções. Ok? Portanto, na próxima aula vamos ver o que acontece à direção nestes casos. E vamos falar também de uma outra coisa que é interessante, que é o chamado coeficiente de restituição, que é uma maneira de conseguir empiricamente calcular o, aquele fator de escala que nós estávamos a aplicar nas equações de perda de energia. O que é que queres dizer sobre o segundo teste, Marco? Quando é que é? É isso que queres saber? Em princípio será daqui a 2 semanas, mas eu aviso com tempo suficiente. Com esta coisa toda do vírus, etc., isto altera um bocado a maneira de fazer. Vai ser como o anterior? Sim, em princípio sim. E portanto eu ainda tenho que fazer todo o programa que gera problemas aleatórios. Acho que foi uma solução que funcionou relativamente bem para toda a gente. De qualquer forma, eu vou ver. Vou pôr aqui uma nota. Para mandar um Moodle no Moodle a hora. A data exata do teste. O projeto final, eu ainda estou a decidir o que é que vai ser. Há várias alternativas e provavelmente vão ser todas. Isto é, vou tentar usar uma abordagem similar à que usámos no semestre passado, que é eu dar várias propostas de projetos e vocês poderem escolher qual é que fazem. Okay? Porque para mim o importante é um bocado que vocês percebam como é usar estas coisas. E dizer-vos para fazer um engine de física em Python era um bocado de crueldade. Portanto, ainda não decidi exatamente o que é que vai ser o projeto final. Quanto à dificuldade do próximo teste, eu acho que vai ser mais difícil, porque o teste anterior tinha muitas probabilidades e probabilidades é relativamente fácil quando comparado com física. Mas acredito que não vai ser assim propriamente um problema bicudo para ninguém. Espero eu. De qualquer forma, não se esqueçam, já agora faço eu o aviso, caso não tenham reparado, que as épocas. Sim. Não se esqueçam que a época especial de não sei que de exames, este ano letivo, devido a estas circunstâncias todas, se chumbarem à cadeira, não é pago. Portanto, worst case scenario, podem fazer acabar a cadeira em setembro.
temos dois módulos de avaliação, modos de avaliação, avaliação contínua e avaliação por exame. Vocês estão a fazer neste momento a avaliação contínua, que é os testes. Mas há quem faça a avaliação por exame, em setembro, acho eu, se não estou em erro. Sim, é gratuito. Melhoria de nota é pago, mas para passar não. Portanto, não se esqueçam. É verdade, e não se esqueçam que eu acho que para a semana começam, não sei se falaram com a Inês ou alguma coisa sobre as aulas de apoio à matemática. Começaram. Quando é que começaram? Ontem. Ok, pronto. Portanto, quem quiser, não se esqueça de falar com a Inês para ver se dá para inscrever, etc. E como é que é. Não sou eu que estou a dar a disciplina, é alguém que sabe 1000 vezes mais de física que eu, portanto, aproveita. Se eu já não sei, João. Sabes a que horas é que é, Pedro? Que o João está a perguntar. Ora bem, eu estou aqui a olhar, falta um quarto de hora para a aula acabar. Eu tenho aqui um tópico que realmente só demorava um quarto de hora, mas eu acho que ele vai ficar assim tipo. Sente-se que fica um bocado a meio, sem o resto que vem a seguir. Portanto, se calhar ficamos por aqui hoje. Na próxima aula, então, recomeçamos e falamos então destas outras coisas que faltam em termos de colisões, da trajetória da colisão, determinar a trajetória da colisão. E vamos falar então de rigid bodies e de torque. E talvez mais alguns tópicos. Ok? Pronto. Eu, entretanto, vou decidir quando é que é o segundo teste de matemática. Ahm, e vou mandar um e-mail. E também vou tentar até à próxima semana ou isso ter a lista de projetos que vocês podem escolher. Ok? Setor, Sim. sobre projetos, como assim lista de projetos? É que tipo, o semestre passado a Matemática 1 não era bem uma lista, mas era tipo Sim. tópicos que podíamos completar. Uh, Ok. Vai sim, ser esse. não vai, em princípio não vai ser assim, porque é mais difícil em caso de física fazer isto. Provavelmente vai ser mesmo múltiplos enunciados e vocês escolhem um, Ok. Ok. ok? Alguns desses enunciados só dão para o 10, por assim dizer, Ok. e alguns desses enunciados, pronto, são o full-fledged. É em grupo, sim. Até grupos até de duas pessoas, uma ou duas pessoas. Okay? Não é obrigatório fazer em grupo, mas há pessoas que se sentem mais confortáveis. Portanto, convém tentarem ajudar-se mutuamente com as regras do costume acerca de grupos, que é se eu desconfiar que alguém é que fez o trabalho todo. Eu nem, eu nem tenho a certeza se todos os projetos vão ser em Pygame, Marco, neste momento. Ainda estou aqui a pensar. É provável, mas
pensando ainda. E pronto, então ficamos por aqui hoje. Se tiverem dúvidas, etc., estou por aqui. E falamos então na sexta. É verdade, sexta-feira, como vocês manifestaram interesse, à sexta-feira à tarde vou fazer outra sessão como fizemos a semana passada. Facultativa, etc, etc. Estás confuso em relação ao quê, Afonso? Sim, 2 testes e um projeto. Ou um exame e um projeto. E recomendo vivamente que façam a avaliação por testes. Não há nota mínima, portanto, agora se tiveram má nota no primeiro teste, podem compensar no segundo. E é substancialmente mais fácil, até porque provavelmente o exame já vai ser presencial e já quer dizer que não há escolha múltipla e consulta. Portanto, yay. Portanto, vá. Tenham o resto um bom dia e até sexta, malta.